Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre Lenin e os sindicatos. Você tem visto muita gente por aí falando sobre atuação em sindicatos? A gente ouve falar sobre tantas lutas em tantos meios diferentes, principalmente as lutas identitárias, mas e os sindicatos? E a clássica luta proletária organizada através dos sindicatos? Então vamos falar um pouquinho sobre isso e entender o que Lenin pensava sobre a questão dos comunistas e a sua atuação nos sindicatos. Acompanhe. A ideia de Lenin sobre a atuação dos comunistas no sindicato é bastante simples. Lenin achava que os comunistas deviam atuar onde os operários já se encontravam organizados. Vejam bem, isso é muito importante. Para Lenin, os comunistas não deveriam ir exatamente onde o povo estava desorganizado. Isso, é claro, pode ser feito, mas Lenin priorizava organizar os trabalhadores que, de alguma maneira, já se encontravam organizados. E daí a opção pelos sindicatos. Porque os sindicatos são organizações de trabalhadores, né? Eles se reúnem ali na luta contra o capital para conquistar direitos, conquistar melhores salários, uma menor jornada de trabalho e coisas do tipo. E por que os comunistas devem atuar nos sindicatos? Porque Lenin afirmava que os trabalhadores sozinhos, se deixados em sua própria organização, o máximo que eles conseguem ter de consciência é a consciência sindical, ou seja, aquela consciência de uma luta direta contra o capitalista, mas sem nunca se colocar a questão de ultrapassar o capitalismo, ou seja, de ir numa sociedade em que não existam capitalistas. É por isso que Lenin falava, então, que a consciência de classe ela é trazida de fora, ela é trazida principalmente de uma parte da intelectualidade burguesa e pequeno-burguesa que toma o ponto de vista do proletariado e que traz essa consciência aos trabalhadores. E uma das formas e um dos meios de se trazer a consciência de classe ao proletariado é ali naquelas organizações onde os trabalhadores já estão organizados. Há certa parte da esquerda que acha isso de certa forma elitista, como se alguns intelectuais pudessem dizer à classe trabalhadora o que ela tem que fazer. Mas veja bem, os trabalhadores eles são colocados pelo próprio capitalismo numa situação de extrema brutalidade, de extrema ignorância. Não é porque os trabalhadores são piores que a burguesia. Isso é porque o capitalismo força os trabalhadores a serem ignorantes, a serem brutos. O capitalismo não dá a possibilidade de formação ao proletariado que a burguesia teve quando ela era uma classe ascendente. O Theodor Adorno ele fala algo nesse sentido, né? O Adorno fala que a burguesia ela passou por todo um processo de preparação e que quando chegou o momento histórico dela tomar o poder, ela estava culturalmente preparada para assumir o seu papel histórico. Com o proletariado isso não acontece. O proletariado não passa por um processo de formação para que quando chegar o seu momento de ser a classe dirigente da história e de acabar com a sociedade em classes, ele seja já preparado. Então é uma situação muito desigual a situação da burguesia e do proletariado. Então, já que o proletariado é colocado nessa situação pelo próprio desenvolvimento histórico, não é nada demais a gente dizer que uma parte da intelectualidade ela traz a consciência de classe de fora para dentro da classe operária. Nas linhas finais do Manifesto do Partido Comunista, por exemplo, o que é que Marx e Engels falam lá? Vocês se lembram? Proletários de todos os países, univos. Eles não se dizem proletários, né? No sentido de proletários, vamos nos unir, como se eles fossem proletários. Eles sabiam que eles não eram proletários, mas eles falam de fora para dentro. Olha, proletários, vocês aí proletários, vocês têm que se unir. Então, desde Marx já é claro essa questão de que a consciência de classe ela tem que ser trazida de fora para dentro. E um local especial para se fazer isso é na atuação nos sindicatos. Agora, a atuação sindical ela tem passado por muitos problemas nas últimas décadas. Durante todo o século XX, né, a gente pode fazer uma distinção aí. No início do século XX, a gente tinha sindicatos muito ativos e os sindicatos eram as principais organizações da classe operária. Mas com essas diversas transformações no modo de produção capitalista, os sindicatos acabaram perdendo força e hoje prioriza-se as lutas em outras frentes que não a frente sindical. Eu vejo isso com certa preocupação porque a esquerda, de certa forma, abandonou a luta sindical.
Ela não consegue mais fazer luta sindical como ela conseguia no início do século XX. E o que acontece é que, como ela consegue fazer lutas em outras frentes e não na sindical, ela acaba num tipo de racionalização post-festum, elaborando diversas teorias que justificam as lutas que ela já está fazendo nessas outras frentes. Então, claro, a gente não pode jamais negar a importância histórica de se conhecer o processo de formação do Brasil e o processo que teve a escravidão no país. Agora, outra coisa bem diferente é a gente se referir às lutas dos trabalhadores no Brasil hoje com termos como senzala e Casa Grande. Não tem senzala e Casa Grande, tem capital e trabalho. E a questão é justamente entender por que há esse regresso a essas formas pré-capitalistas de luta. Por que não abordar a questão sindical diretamente? Porque a questão sindical ela vai trabalhar justamente ali na contradição central que é entre capital e trabalho. Essa questão me interessa especificamente porque eu fui dirigente sindical por quase uma década. A minha frente de atuação sempre foi movimento sindical. O movimento sindical é, obviamente, um movimento muito mais difícil de se desenvolver um trabalho. Mais uma vez, eu digo isso por experiência própria. Há aqui vários fatores, vários determinantes, né, que impedem que um trabalho seja desenvolvido com a mesma facilidade que em outras frentes de luta. O principal deles é o medo de você fazer algum movimento e perder o emprego. O trabalhador tem esse medo. Participar de uma greve é muito diferente de participar de uma manifestação. Você cruzar os braços e parar a produção, isso traz prejuízo para o patrão, né? E isso é o que o capitalista tem medo, né? Menos dinheiro no seu bolso, alguma coisa afetando os seus lucros. E o trabalhador, por isso, ele é mais resistente a fazer uma greve do que fazer uma manifestação de rua fora do horário de trabalho. A gente experimenta isso na prática, é mais complicado fazer movimento sindical. Agora, existe um problema no Brasil que é o envelhecimento dos dirigentes sindicais. Quando eu era diretor de sindicato, por exemplo, eu era o mais jovem, se eu não me engano. Pensando aqui, eu acho que eu era o mais jovem. E eu já não sou tão jovem assim. Então, vocês tomem isso por base, né? Como é que está a direção dos sindicatos no Brasil hoje. E o problema é quem vai estar na direção dos sindicatos daqui a 10 anos, daqui a 15, 20 anos. Se a esquerda não formar líderes sindicais, os sindicatos ou eles vão se extinguir ou vão ser tomados por uma burocracia ou pela direita. É necessária uma maior aproximação da militância de esquerda dos sindicatos. E como é que se faz isso? Bom, a primeira coisa, você trabalha em alguma categoria que tem um sindicato, procure saber qual que é o seu sindicato, se filie ao sindicato, comece a participar das assembleias do sindicato e de outros eventos que eles promovem. É preciso começar a se aproximar do sindicato, a participar das decisões coletivas e a partir disso aí é possível começar a fazer um trabalho e começar a de fato oxigenar, né, os sindicatos no Brasil. Isso principalmente para você que já é comunista, para você que já é marxista-leninista. A gente lendo os textos de Lenin, o que a gente percebe é isso. O Lenin ele tinha uma estratégia muito bem definida em relação à atuação nos sindicatos. Os comunistas eles tinham que atuar no sindicato, mesmo que os sindicatos fossem extremamente reacionários, e mesmo com os sindicatos se colocando como neutros. Há um texto muito interessante do Lenin chamado Esquerdismo, Doença Infantil no Comunismo, no qual ele debate também a questão dos sindicatos. O Lenin ele polemiza com alguns comunistas alemães que na época diziam que, pelo fato de os sindicatos serem reacionários, os comunistas deviam sair desses sindicatos e criar novas instituições. E Lenin fala, não. Os comunistas devem atuar dentro dos sindicatos reacionários e disputar a consciência dos trabalhadores lá dentro desses sindicatos. Nada disso de criar novas organizações. E é por isso que aqui no Brasil, às vezes, tem-se a opção de, às vezes, atuar, por exemplo, em sindicatos da CUT, ao invés de tentar criar novas centrais sindicais ou de rachar categorias já existentes. Então foi esse aí o nosso assunto de hoje. A gente precisa falar mais sobre o sindicato, porque os sindicatos são um lugar onde a gente consegue perceber com maior nitidez a contradição entre capital e trabalho. Eu já participei de muitas rodadas de negociação com o sindicato patronal, então você senta numa mesa ali representando os trabalhadores, né? No nosso sindicato lá, por exemplo, a gente representava cerca de 60 mil trabalhadores, e do outro lado estavam ali os representantes dos patrões da classe dos capitalistas. E é impressionante o que os caras falam para negar
um aumento de salário aos trabalhadores. A gente trazia para a mesa de negociação, por exemplo, vários dados mostrando que o setor teve crescimento, que eles tinham condições de dar um aumento melhor, e os caras sempre se escondem atrás de pequenas empresas, dizendo que se derem um aumento maior que aquilo, as pequenas empresas vão falir, e é sempre a catástrofe. Então a gente consegue perceber claramente a contradição entre capital e trabalho a partir da luta sindical. Eu acho que mais do que em qualquer outra frente de luta, porque em qualquer outra frente por direito a gente está lidando com certos efeitos do capitalismo, mas na luta sindical a gente está ali na contradição direta, que é a questão da extração de mais-valia, a questão do lucro do patrão em cima do suor dos trabalhadores. É isso aí, não se esqueça de deixar um like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você saber quando a gente publicar mais vídeos como esse. Um grande abraço e até a próxima.